Nós não conseguimos viver sem ter uma resposta para a nossa existência. E existem duas respostas mais predominantes para a origem do homem. Tem a resposta materialista e a resposta espiritualista. Mas antes de abordar sobre estes dois assuntos, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. A resposta materialista vai dizer que nós, seres humanos, somos fruto de um acaso, ou de um acidente cósmico ou natural. Que nem o Carl Sagan, no livro dele, Cosmo, ele vai dizer que o ser humano é o ser que tomou consciência, ou seja, a substância ou parte da substância cósmica que tomou consciência do cosmo, tomou consciência da sua própria existência. Talvez, numa linguagem meio que quase tautológica, a existência que tomou consciência da existência, a consciência que tomou consciência da consciência. Ou seja, uma resposta quase que materialista, baseado muito em filósofos pré-socráticos, como o Empédocles, o Demócrito, o Leucipo, o Epicuro. Para esses filósofos, o universo ele se junta para formar os planetas, depois se separa. O Demócrito diz que nós, seres humanos, somos formados por átomos. E depois esses átomos se separam. Essa resposta materialista diz que, ao longo de um processo evolutivo, por volta aí de 3 milhões de anos, nós, seres humanos, saímos de um momento específico para chegar a outro momento específico da existência. Ou seja, fomos evoluindo. Alguns dizem de um simples primata, outros dizem de um simples anfíbio, outros dizem de um simples nadador, outros dizem aquela substância na sopa cósmica veio a ser isso que nós chamamos hoje de ser humano. Mas precisou de um longo processo de evolução, que nós podemos ter provas através de fósseis, através de detalhes no decorrer da história da humanidade. Mas o que nós conseguimos constatar, o que foi encontrado, é mais sobre o Homo sapiens, que tem por volta aí dos seus entre 1 milhão a 200 mil anos de existência nessa Terra. Que ele passou por algumas transformações, era algo peludo, hoje já não tem tanto pelo. E depois foi chegando aí da pré-história, período neolítico, paleolítico. O homem, nos últimos 10 mil anos, evoluiu mais do que nos últimos 1 milhão de anos. Ou seja, em 10 mil anos, pensa aí, o homem, ou nós seres humanos, evoluímos muito mais do que a história diz em volta aí de 1 milhão ou 2 milhões de anos. Isso é uma resposta materialista. Um ser que foi evoluindo até chegar nisso que é hoje, um ser humano. Como Aristóteles irá dizer, um ser social. Como o Demócrito irá dizer, uma substância formada por átomos. Como o Epicuro vai dizer, um ser como qualquer outro animal, que tem necessidades básicas, comer, dormir e procriar. E o ser humano sempre quer buscar mais conforto para bem viver neste mundo. Ou seja, resposta materialista. Um homem evolui como um animal comum da espécie aqui nessa Terra, ele busca seu próprio conforto, seu próprio benefício e busca reproduzir cada vez mais, como qualquer outro animal. E a tecnologia inventada pelo ser humano ao longo de toda a história da humanidade, ela serve para fortalecer ou para pavimentar uma boa existência nesse mundo, o qual nós chamamos de Terra. Por último, no século XX, houve uma palavra que apareceu, que é o transhumanismo, que a finalidade do homem será se transformar em máquina. Vai ser o homem-máquina.
Fazendo um paralelo com o filósofo contemporâneo, que é o Friedrich Nietzsche, vai ser o além do homem. O homem vai superar a sua condição em ser de carne e osso para ser um transhumano, quase um ciborgue. Ou seja, a união da tecnologia criada pelos seres humanos no corpo do ser humano. Não é à toa que tem aí a invenção aí de lentes que têm acesso à internet, lentes que têm quase zoom, que pode aumentar o alcance do olho humano. Tem equipamentos que auxiliam na audição, já tem braços biônicos. Ou seja, a finalidade do homem é evoluir materialmente, usando da tecnologia para alcançar um conforto maior aqui nessa Terra. E por quê? Nós, seres humanos, somos entre todos os animais que têm consciência da própria existência. O cachorro não se preocupa com sua própria existência, não se preocupa com o que vai comer, o elefante, a vaca, não se preocupa com a própria existência, não se preocupa com o que vai comer, não se preocupa onde que vai dormir. Isso normalmente dos animais. Mas o ser humano, entre todos os animais, é o único que se preocupa o que vai comer, onde vai dormir, onde vai reproduzir, e se preocupa muitas vezes com o futuro. E o ser humano, entre todos os animais, é o que não se preocupa apenas com o futuro, mas também tem uma preocupação e um ressentimento com o passado. Então, isso aí no final de tudo, nós temos um problema psicológico, social ou sociológico. E o que eu estou fazendo aqui é uma explicação quase que filosófica, trazendo o problema para você, para pensar junto comigo. Bem, até aí deu para ter uma visão da visão materialista. Agora vamos para a visão espiritualista. A visão espiritualista vai dizer que nós, seres humanos, viemos do ser divino, ou de Deus, e voltaremos para Deus. Viemos do todo e voltaremos para o todo, para a unidade com a grande alma, com o grande Deus. O ser humano, aqui nessa terra, está numa jornada, segundo a visão espiritualista. O ser humano, ele não veio aqui para simplesmente evoluir materialmente, para se transformar em homem-máquina, para se transformar em um transhumano. Mas o ser humano está aqui nessa terra para evoluir a sua consciência e aproximar-se da consciência divina ou da consciência absoluta que muitos chamam de Deus. Essa é a visão da religião. A primeira visão que eu falei para você foi uma visão mais da ciência, da história, da biologia, mas nós temos também a visão da religião. Religião vem de religar com algo, ou seja, a função da religião é trazer nós seres humanos para religar com algo superior, que muitos chamam de Deus. Segundo o cristianismo, nós seres humanos estamos desligados de Deus. Segundo o cristianismo, a missão de Jesus Cristo foi fazer os seres humanos religar novamente a Deus e abraçar a máxima de Jesus: eu e o Pai somos um. Todas as religiões, pelo menos as mais tradicionais, elas dizem que existe um plano além do plano físico. Na visão materialista, diz que tudo é matéria. Tudo tem uma resposta material. A matéria vem primeiro. Na visão espiritualista, o espiritual, a mente, o ser criador vem antes da matéria. Nas religiões, irá dizer que nós, seres humanos, devemos esforçar para alcançar a paz de espírito, para aproximar-se de Deus, para que assim um dia possa ir para o céu, segundo os budistas, ir para o Nirvana, a unidade plena com o ser divino. Então, a evolução do homem não vai pautar em apenas ser um homem-máquina, mas em ser um homem espiritual, um homem consciente, um homem que desenvolveu a sua consciência. O filósofo Aristóteles, ele vai dizer que a finalidade do homem é ser um ser racional. Ou seja, usar da sua razão. Tudo coopera para que o homem possa saber usar isso aqui, a sua razão, e evoluir. O Aristóteles, ele coloca até as causas para explicar a finalidade do homem. A causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final.
A causa formal que nós temos aqui é ser humano. Mas qual que é a causa final? Religião irá dizer que a causa final do homem é voltar para Deus, vir de Deus e voltar para Deus. Nas religiões mais naturalistas ou panteístas, irá dizer que a finalidade do homem é unir-se com o todo, deixar o particular para aproximar-se da unidade. A visão espiritualista irá dizer que nós estamos em uma jornada de volta para casa. Na alegoria cristã, diz que nós, seres humanos, um dia tivemos a Era de Ouro, quando não existia nenhum mal, nenhuma doença, mas devido a uma ruptura espiritual com Deus, nós, seres humanos, passamos a viver neste mundo sujeitos às nossas próprias escolhas entre o bem e o mal. Muitas vezes nós, seres humanos, temos a vontade de fazer o bem, mas nós acabamos fazendo o mal. E por que nós temos isso? Porque dizem as religiões, especialmente o cristianismo, que nós temos uma consciência aberta para Deus, mas também temos uma consciência aberta para negar esse Deus, ou também para negar o plano espiritual. Ou seja, o plano espiritual não força você. Vocês têm que ter uma certa abertura para esse plano espiritual. Excluindo a religião, sempre vai ficar em você o problema que a religião tenta resolver, que é um problema de preenchimento interior. Ou seja, você tem angústia, tem depressão, tem melancolia, tem medo, e a religião tenta resolver esses problemas que estão em seu plano, que elas dizem, no plano mental, no plano espiritual ou no plano astral. Hoje a psicologia fala que isso são doenças da mente. Ou seja, se a religião não está mais por aí, está deixando ela de fazer o seu papel, vai ter disciplinas criadas por nós, seres humanos, que buscam resolver problemas que antes era da religião. Então, filosofia da mente tenta resolver esse problema, psicologia tenta resolver esse problema, psicanálise tenta resolver esse problema e hipnose tenta resolver esse problema. Terapia ocupacional tenta resolver esse problema. Ou seja, a religião pode deixar de existir, mas os problemas que ela tenta resolver irão continuar existindo. Não é à toa, com o enfraquecimento da religião mais organizada, tem os movimentos espiritualistas, que nem a Nova Era, que dentro da Nova Era tem visões maçônicas, dentro da Nova Era tem a visão da teosofia, e eu vou falar para você uma coisa aqui que você talvez já até escutou por aí, que, olha só, por aí, nesses movimentos espiritualistas, tem muita citação desses corpos aqui, ó. Corpo físico, do seu corpo energético, do seu corpo emocional, do seu corpo mental inferior, do seu corpo superior, do seu corpo átmico, do seu corpo búdico e do seu corpo espiritual. Ou seja, isso é a visão mais espiritualista. Ou seja, aquelas pessoas que praticam religião, mas não têm uma religião fixa. São conhecidos hoje como os sem religião. Na última pesquisa do IBGE, mostra que os sem religião são por volta de 15% da população brasileira. São pessoas que elas acreditam que não existe apenas o plano material. O homem não vai evoluir apenas de forma material, mas o homem deve evoluir no plano do corpo, da mente, do astral, do búdico. Para alguns isso é do plano, o corpo crístico, que vem da palavra Cristo também, ou do mental superior. São pessoas sem religião, mas que eles pegam ramos das religiões e aplicam na vida deles, que isso vai desenvolver o espiritualismo. Pessoas que praticam a espiritualidade e acreditam que o plano espiritual é superior ao plano material. Então percebe a diferença que, para alguns mais materialistas, acreditam que o homem está numa jornada material. O último estágio do homem vai ser o transhumanismo. O homem aprendendo a usar da tecnologia para benefício próprio, para ter uma boa alimentação, para ter uma boa casa, para ter bons filhos e assim, visão materialista. Mas tem a visão espiritualista, que não é só o material, não é só o corpo, existe uma jornada da alma, do espírito, para alcançar um plano mais superior. O filósofo Hegel, que é conhecido também como filósofo contemporâneo, ele demonstra a evolução do espírito até chegar no espírito absoluto.
ele aborda sobre o espírito subjetivo, o espírito objetivo e o espírito absoluto. Para o Hegel, o homem tem um espírito subjetivo. Ele começa a tomar consciência de si, de quem ele é, de como ele age, ou seja, ele toma consciência da sua própria consciência. O espírito subjetivo. O espírito objetivo é o homem começando a agir na realidade, com o outro, ou melhor dizendo, de forma mais específica, com seu pai, com sua mãe, com seu esposo, com seus amigos. E tem um espírito absoluto. O homem que toma consciência de uma forma mais absoluta. Um homem que se torna senhor da sua própria história. Se torna pessoa que tomou as rédeas da sua vida. Então, o homem que sai do espírito subjetivo caminhando para alcançar um espírito absoluto. Isso está no filósofo contemporâneo, que é o filósofo Hegel. Essa visão faz parte do espiritualismo alemão. Queriam alcançar um ideal. Com isso, os alemãos fundaram duas correntes, parecidas com essa aqui que eu estou falando para você. Tem filósofos alemãos que eles desenvolveram uma filosofia mais idealista, mais voltada para a religião, o qual o homem evolui espiritualmente, mentalmente. Não é à toa que isso aqui é bem visão de espiritualidade. E tem nos alemãos ali uma visão mais materialista, especialmente com o Marx, onde o homem tem que evoluir materialmente. Então percebe aí a evolução do homem nessas duas linhagens que são muito presentes em nossa sociedade. Espero que esse conteúdo ajude você e bons estudos de evolução do homem. Tchau, tchau, e eu fui.